há quem já nasceu com predisposição para fazer o mal. E a doutora, como psicóloga, depois pode tentar descrever isso da melhor maneira, porque o indivíduo teve um pai pacífico, que estava sempre lá a chamar a atenção, e vai cometer as suas falhas, como todos nós cometemos nesse processo. Ninguém faz com perfeição. Mas os mecanismos ideais, na base do diálogo, pagando a educação do miúdo, ir à escola, explicação, todos esses elementos foram acrescentados, mas a pessoa desviou de forma grave. Aquele que não teve as mesmas oportunidades, que supostamente são os caminhos mais adequados, é que andou na linha reta. Aquele que sofreu é o que mais pratica o bem. O que foi educado, entre aspas, da melhor maneira, é o que mais pratica o mal. Então, tu paras para olhar e dizes assim, mas espera aí, não há uma forma exata ou uma fórmula correta para educar, mas há aqui uma falha no próprio ser humano que já nasce com essa propensão em executar as coisas com alguma maldade, porque as pessoas com ele cresceu, embora que nós não temos aqui toda a leitura do ambiente, mas pelo que se vê de forma instantânea e por fora, tu chegas a concluir que não. Esse pai é uma pessoa fixe, está a executar a educação da melhor maneira, mas o filho é que não quer ouvir. Quantos pais tiveram problemas, tentaram de todas as formas, mas o miúdo cresceu bandido, não parava de ir preso, já não ouvia, tinha uma inclinação mesmo, é como se diz na gira, o crânio inclinado, né? Tem uma propensão. Sim, uma predisposição. Uma predisposição para coisas dessa natureza. Como é que se explica isso? Ok, vou dar assim um exemplo que pode vir a ajudar. O pedófilo. Nem todo pedófilo é um criminoso. Como é que, sabia disso? Como é que define isso? Eu penso que já deve ter ouvido aqui no programa, okay. Mas gostaria que desenvolvesse. Vamos desenvolver certo. Nem todo pedófilo é um criminoso. Por quê? Porque a pedofilia está dentro de um grupo de parafilias, tá? Que são aí questões de perturbações sexuais. E eu posso ter essa gênese em mim da pedofilia, essa necessidade, esse impulso, esse desejo da pedofilia, entretanto eu não ataco. Está aqui só comigo. Observo, olho e não faço nada. Sim, nem todo... Mas é possível? É possível. Nem todo psicopata é um criminoso. Nem toda pessoa com um transtorno mental, como nós chamamos, os sociopatas, os psicopatas, chegam a atacar. O que é que isso quer dizer? Isso vai de encontro ao que o Fly estava a trazer. Que às vezes nós nascemos com predisposição para determinadas questões, para determinado comportamento. Entretanto, fatores como a educação, a cultura, a espiritualidade, a instrução de todo aquele cenário em que eu cresço, vão moldar o comportamento da Alice. Mas a Alice, no seu gênesis, tem a ânsia e o impulso de eu gosto de pequenos, gosto de crianças, mas eu fui educada que não devo atacar crianças. Primeiro, vamos olhar para uma dimensão muito importante, a dimensão da espiritualidade. A espiritualidade, a religião, para quem professa o cristianismo, vai dizer o quê? Que é pecado, não é? Abusar uma criança. Então, como eu cresci num ambiente familiar em que o cristianismo é defendido e eu ouvi o tempo todo que abusar alguém é pecado, então apesar de eu ter o impulso em mim, eu não vou abusar, eu não vou atacar. Isso para dizer o quê? Que a nossa educação, por mais que a gente venha com a predisposição de seja lá o que for, o contexto em que nós vamos estar inseridos pode moldar-nos. Mas a Alice já nasceu com a predisposição para ser maldosa. É verdade. Entretanto, a forma como meu pai e a minha mãe me vão educar pode mudar essa situação. Mudar não o que já está em mim, mas ajudar a modelar o meu comportamento para que eu consiga viver bem socialmente. E depois nós vamos pensar no seguinte, eu adoro essa narrativa. O ser humano é bio, psico, social e espiritual. O que é que significa? Que quando eu tiver a educar o meu filho, eu preciso lembrar-se de que ele é um ser biológico. Tem aquela estrutura toda física, isso conseguimos ver aqui. Tem toda uma genética, tem tudo aquilo que é do seu DNA. Eu preciso estar bem para estar aqui no Fly, fisicamente. Não tenho dor de dente, não tenho dor ali, aqui, acolá. Biologicamente eu estou bem para estar aqui com o Fly. Depois tem a dimensão psicológica. Como é que estão as funções cognitivas da Alice? Os sentimentos da Alice, o pensamento, a Alice está bem psicologicamente.
Se tiver, ótimo. Então, ali está aqui, é coerente, consegue falar coisa com coisa, está dentro do juízo perfeito dela. Depois tem a componente social. Eu tenho saúde social, eu não vou sair por aí atacando as pessoas do nada, me dá uma vontade de saltar no pescoço do Fly e agarrar-lhe. Vou aí criando conflitos sociais. Isso é falta de saúde social. E depois tem a nossa dimensão espiritual, que também é muito negligenciada. Quando eu vou educar uma criança, eu preciso lembrar desses 4 pontos. Ele é corpo, ele é mente, ele é sociedade e ele é espírito. Então, o que é que o corpo dele precisa? Roupa, saúde, alimentação, para que ele se mantenha ali, são, agasalhado do frio e etc. Depois, psicologicamente, o que é que ele precisa para crescer bem? Afeto, carinho, cuidado, questões da dimensão psicológica que o vão manter o quê? São para conseguir crescer fixe. Depois vem a dimensão social, eu preciso colocar essa criança a socializar. Ele precisa socializar. Sabia que a solidão, não é? A solidão é um fator de risco para adoecimento mental. Pessoas que estão mais isoladas, pessoas que estão sempre fechadas no mundinho delas, são pessoas que têm uma predisposição muito grande para adoecer. O que é que isso significa? Que nós precisamos disso. O ser humano precisa de pessoas, precisa de contactar, de abraçar, de falar, de olhar no olho. Quem diz, eu gosto muito de estar sozinho, minha vida sozinha, é mentira. Porque nós fomos concebidos para socializar. Então, nessa socialização é onde muitas das vezes nós somos o quê? Desviados. Porque imaginemos, eu estou a educar bem, dentro da minha casa tem regras e princípios rigorosos, e até o último que eu vou falar depois com mais profundidade, que é a questão da espiritualidade, mas o meu filho já foi para o contexto social, já foi para a escola. E na escola ele encontra um grupo de amigos e amigas que já fumam, já se drogam, fazem coisas um bocadinho mais difíceis, e ele pode ser influenciado, atenção aqui ao que eu vou dizer, pode ser influenciado ou não. Por quê? Porque aquilo também que é base que eu passo em casa pode o proteger daquilo que a sociedade vai tentar incutir na cabeça dele ou não. Então, ok, eu fiz um excelente trabalho em casa, eduquei muito bem. Entretanto, quando ele for para a sociedade, porque ele é um ser sociável, depois, na sociedade nós queremos pertencer. O Fly vai usar uma roupa que sabe que socialmente é aceite. O Fly vai usar um telemóvel que sabe que socialmente é aceito, porque o ser humano ele precisa pertencer. E toda criança que socialmente ela sente-se um bocadinho excluída, nós já estamos a criar um problema. Um exemplo muito simples, eu ouvi agora numa conversa com uma amiga, e ela vai saber quem é quando eu falar, que a irmã dela não aceita ir para a escola com um tênis que não seja de uma marca cara, porque na escola dela todo mundo usa sapato caro. E se ela ousar ir com um sapato de marca branca ou que não tenha uma grande relevância, a miúda já entra em desespero, já quer morrer, já quer ficar zangada e não vai. Claro, aqui podemos abrir aspas para muitas questões. Um momento, grave, né? É grave. Grave não vou dizer grave, né? Mas podemos abrir aspas, mas é mimo, mas é assado, mas é cozido. Mas vamos olhar para o ponto de vista da socialização. Por que todo mundo tem e eu não? Porque se eu não tenho, eu sou excluída. E a exclusão dói a todo ser sociável. Ninguém quer ser excluído. Se tu chegares num ambiente e está todo mundo junto, a conviver e a interagir, e tu percebes que ninguém te está a dar atenção, isso magoa, isso incomoda. Então eu vou fazer de tudo para pertencer àquele grupo social. Então é importante que haja essa inclusão. Todo ser humano que a dada altura é excluído acaba sendo afetado de uma ou de outra forma, até a curto, médio ou longo prazo. Então no processo de educar, o meu filho precisa ir para a rua, precisará socializar no ambiente em que ele estiver inserido. E aí, quando ele for para a rua, é que vai também se colocar à prova a educação que eu passei para ele. Ok, ele vai para o ambiente onde todo mundo fuma e bebe, está em contextos muito reprováveis socialmente, aqui com as devidas aspas, mas ele em casa recebeu uma instrução muito forte, muito sólida, que poderá, eu adoro colocar isso aqui sempre em aspas, poderá fazer com que ele não adira àquele tipo de práticas, porque a mamãe e o papá deixaram aquilo bem firme. Então, no processo de educação, eu não vou considerar só a surra ou não surra, não é isso que define se eu serei uma boa cidadã.